Podemos sentar. Caros irmãos e irmãs, Padre Jonas, Rafael, uma alegria poder estar aqui com vocês. O Padre falou para eu ficar muito à vontade, de modo que pode ficar tranquilo que nós vamos até as 2:45 da manhã. Me chama de Netflix e fica acordadinho, tá bom? Sábado, bebê, você não ia dormir uma hora dessa em casa, né? Então, vem aqui com o Padre. Sou o Padre Mário Sartório, acho que algumas pessoas aqui me conhecem. E é uma alegria poder estar aqui com vocês hoje. Que iniciativa bonita é essa das primícias, né? E essa inspiração que Deus colocou no coração do Padre a partir do texto de São Paulo, apóstolo, né? Se as primícias são santas, tudo o resto será santo também. Queria pedir para as maretes de plantão, depois da missa eu tenho todo o tempo do mundo para tirar foto com vocês, tá bom? Vamos ficar aqui na palavra de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, esse padre aí na frente é famoso. Eu não sei como é que você não conhece ele, o que você vê o dia inteiro no YouTube. Se você digitar lá Padre Evangelho, você sabe quem eu sou. Estou ali pau a pau com o Frei Gilson, o Padre Paulo. E sim, você achava que eu era mais alto, eu entendo. Já superamos isso aí, beleza? Sim ou não? Casa cheia, né, Padre? Estou me sentindo no Allianz Parque. Filho de Itaquera. Ai, meu Deus. Queridos irmãos e irmãs, hoje, muito mais e junto com, mas muito mais do que a missa das primícias, hoje é uma solenidade litúrgica. O que pontua a vida do católico são os tempos litúrgicos da igreja. Nós estamos dentro de uma grande catequese de 50 dias, que é chamado Tempo Pascal. O Tempo Pascal, o dia em que se acende esse símbolo litúrgico. Vocês vão ficar minha homilia inteira em pé? Ela demora. Não era bom vocês tentar sentar alguma cadeira, alguma escada? Porque eu vou longe, Padre. Vocês aí também? Fiquem à vontade, se possível, né? Pagar os pecados. Padre Jonas Rafael, seja homem. Faz outra igreja. Que é pequeno isso aqui. Né? Faz sim fazer outra. O povo é bom. O senhor derruba e fala, gente, agora tem que fazer outra. E ela está dentro do bolso de todo mundo. 3 anos está pronta a outra igreja. Queridos, o tempo pascal dá-se início, na vigília pascal, o dia que esse símbolo litúrgico, o Círio Pascal, sinal de Jesus ressuscitado, é aceso na igreja. É a celebração mais importante do ano, a vigília pascal. O domingo de Páscoa, mas sobretudo a vigília pascal. Ela é tão importante, mas tão importante, que para chegar nela, não se pode chegar nela sem ter feito 40 dias de quaresma. Coisa mais importante do ano não é quaresma. E você que agarrou no freio, no Hesed, e passou 40 dias igual um zumbi, com aquela dorzinha de cabeça chata de quem cortou as 4 da manhã, e não fez o tríduo pascal, tudo que você fez foi em vão. A coisa mais importante do ano não é quaresma. A coisa mais importante do ano é o tríduo pascal. Quinta-feira santa à noite, sexta-feira santa a celebração da paixão e a vigília da ressurreição. Que por questões pastorais, como acredito que seja aqui, não cabe todo mundo, aí vale, talvez, sabendo que vindo na vigília, você vai ficar lá na avenida, lá fora, não vem na vigília, vem daí no domingo de Páscoa. Mas isso é um arremendo que não devia ser feito. A coisa mais importante da vida católica é o tríduo pascal, onde na vigília pascal se celebra o batismo de adultos ou crianças, e tendo ou não tendo batismo, todos nós somos aspergidos com a água do batismo. Isso é tão importante que a igreja fez uma gambiarra. Qual gambiarra? Pegou os 40 dias de deserto de Jesus e acoplou na Semana Santa. Jesus não foi ao deserto jejuar 40 dias, saiu dali, foi lavar a pé, morrer na cruz e ressuscitar. Entre os 40 dias de deserto de Jesus e a sua paixão, morte e ressurreição, tem 3 anos de vida. Mas o tríduo pascal e o sacramento do batismo, ele é tão, mas tão importante, que todo ano tem que ser renovado. E não se renova sem 40 dias de quaresma. Fala assim comigo, Fala, mas essa eu já sabia, Padre. E aí então a igreja dá início todo ano a uma catequese que todo ano é igual, os 50 dias do tempo pascal. Então, por exemplo, quinta-feira da 4ª semana do tempo pascal, vai ser sempre aquela primeira leitura, sempre aquele salmo, sempre aquele evangelho. Por quê?
Porque o tempo da Páscoa é o tempo da catequese mistagógica, dos mistérios que celebramos como assembleia e dos sacramentos. Então, por exemplo, a primeira semana da Páscoa, entre o domingo de Páscoa e o domingo da Misericórdia, os evangelhos são as aparições do ressuscitado. Porque é Páscoa, né? Ressuscitou, aparece e tal. Mas aí a segunda semana da Páscoa, quais são os evangelhos do dia, entre um domingo e outro? Por isso que é tão importante o evangelho de cada dia. Nada substitui a missa do domingo, nem a missa da primícia. Eu não sei quando é que vai ser a primícia do mês que vem, numa dessa cai de terça para quarta. Aí a pessoa vem aqui, pá, de terça para quarta. Aí domingo, não, eu não vou, você não vai domingo, não é que eu fui terça. Você foi de alegre que você é. Foi de alegre que você é. Se você perder a próxima missa da primícia, de terça para quarta, segunda, você não precisa nem confessar. Agora, não veio domingo, é pecado mortal. É bom não morrer com esse pecado nas costas. As pessoas acham que no inferno tem quem mata e rouba. Tem quem mata, tem quem rouba, tem quem adultera e tem quem não vai na missa do domingo. Aí vocês se reúnem e conversam lá com o capeta. Lá vai ter assunto pela eternidade toda. Assunto não vai faltar. Nem espeto para fritar, né? Mas aí a gente entra na segunda semana do tempo da Páscoa. Qual é o evangelho diário? Jesus com Nicodemos, o capítulo 3 do evangelho de São João. E o que é o capítulo 3 do evangelho de São João? A catequese, a prefiguração do sacramento do batismo, nascer da água, do Espírito e do alto. Terceira semana do tempo da Páscoa, aí vem o capítulo 6 do evangelho de São João, que é o capítulo da multiplicação dos pães e da Eucaristia, que é para nos dizer onde é que está o ressuscitado agora. Você quer ter o ressuscitado na sua vida? A água do batismo. Quer ter o resultado da sua vida? Pão da Eucaristia. Quarta semana do tempo pascal. Qual é o evangelho todos os dias? João capítulo 10, o bom pastor. Quer o ressuscitado? Precisa do sacerdote. Depois a quinta e a sexta semana, o mandamento do amor e o Espírito Santo. O ressuscitado está na comunidade que se ama e no Espírito Santo que é derramado em Pentecostes. Fala assim para mim, mas essa eu já sabia. Fala! Fala para mim assim, entra logo na homilia, padre. Que isso aí eu já sabia. É por isso, meus irmãos, que o catolicismo se vive na liturgia. O que dita o tom da fé católica não é a música nova da Colo de Deus, do Frei Gilson. Não é a devoção nova do Instituto não sei o quê. Não é nada disso. A fé católica é feita na liturgia. Bate no peito comigo e fala assim, ainda bem que eu vim nessa missa mesmo. E aí todos esses que eu mencionei, que são muito meus amigos, tudo assim, ó. Não precisa querer causar intriga não, tá? É tudo chegado. Esses nomes que eu citei abrilhantam a nossa fé, motivam a nossa fé. Mas se você não entende isso que eu estou dizendo, eu não sei que fé você tem. Amém? E aí hoje então nós chegamos na ascensão de Cristo, que na verdade cai todo ano na quinta-feira. Jesus sobe aos céus no 40º dia, que é sempre uma quinta-feira. No Brasil, algumas solenidades litúrgicas vão sempre para o domingo, porque por ser dia santo e às vezes não é feriado, a gente tem que participar dessa missa. A igreja do brasileira tem esse privilégio junto à Santa Sé de jogar para o domingo, para que todo mundo possa, sabendo que o domingo começa no sábado de tardezinha. Então nós estamos celebrando hoje a ascensão de Jesus. Jesus que sobe aos céus. E celebrar a ascensão de Jesus, então, ele sobe aos céus, no outro dia, os discípulos, Maria Santíssima, e alguns outros discípulos que a gente não sabe o nome, em torno de 150 pessoas, vão para o cenáculo, e aí começa a primeira e mais importante novena da história da igreja, a novena de Pentecostes. É por isso que a igreja católica faz novena, por causa desses 9 dias entre Ascensão e Pentecostes. A igreja ficou 9 dias orando, esperando pelo Espírito Santo. Muito bem, aí quando você vem à missa, você precisa se entregar à missa. A missa você não assiste, a missa você celebra com os ritos. A Santa Missa é como as gavetas lá do seu armário, do seu guarda-roupa. Ela tem gavetinhas onde você vai colocando a tua alma e o que você tem que dar e devolver a Deus. Então, por exemplo, teve o ato penitencial da missa, eu fiquei olhando aqui de cima, tem gente que nem abre a boca. Então, miserável, era a gaveta de você derramar as porcarias que você traz, que você faz, que você pensa, que você sente, que você diz. E dura 2 minutos, 3 minutos, apesar que o ato penitencial de coisas que vocês escolheram, desse tamanico, né? Vocês cantam tão bonito, tocam tão bonito, podia ser um maior, você não acha não, filho? Fica a dica aí, curtinho, mas foi o que eles escolheram. E aí era a hora de você guardar os teus pecados na gaveta chamada ato penitencial, mas você não abre a boca. Depois tem uma outra gaveta, Deus tem que ser louvado, glorificado, sim ou não? Você está aí bonito, gordo,
2 pernas, 2 braços, hein? Todo mundo um pouco mais elegante, porque o frio deixa todo mundo um pouco mais elegante, sim ou não? Você tem uma paróquia para vir, tem um padre abençoado que mete umas missas nos horários assim que facilita para quem é igual a você. Era hora de você abrir uma gaveta e derramar, porque está dentro de você toda a glória, todo louvor e gratidão a Deus. No hino de louvor, que dura 2 minutos, você não abre a boca. Aí as pessoas vêm à missa, você não sei, eu vou na missa, sempre igual, né? Você quer que o padre faz o quê aqui na frente? Planta bananeira? Você precisa se entregar ao rito da missa, criatura. As leituras, o salmo. Aí Deus veio do céu na terra, gastar saliva com a gente, quer falar com a gente. É por isso que daí a gente levanta e aleluia. Você não abre a boca, aleluia. Deus quer falar com você, ô miserável. Aleluia, né? A gente vem à igreja e se entrega ao rito, parte a parte. E a missa, ela é cheia dessas gavetas, onde você vai colocando as coisas. Aí você não interage com o rito. É um tal de arrancar cutícula, desfiar a ponta de cabelo, estalar junta. E parece que eu estou vendo aqui os corintianos, tudo com o olhar perdido. Tá ruim, né, pá? Tem outros aqui que estão com o olhar não sei aonde, lá no 8 de janeiro. Na urna, no Xandão. Outubro do ano que vem você vota de novo. Você nem está aqui. Aí a pessoa não se entrega ao rito. E a grande esmagadora maioria dos católicos, padre, na hora da pregação da palavra, ou o padre que tem o microfone na mão, grita, vira do avesso, conta história, faz alguma coisa, ou não vai 2 minutos, você já está dormindo. Você não tem vergonha. Belisca quem está do seu lado. Fala, olha, o padre te achou, hein? Fala, eu não sei quem contou da sua vida para ele, eu não fui. Fala. E aí, queridos, toda missa tem logo no início um oremos. O padre fala oremos. E no oremos que a gente ouviu, para o qual você fala amém, você precisa prestar atenção naquele oremos. No oremos a gente recolhe as intenções de todo mundo. Mas a gente não está aqui como quem está numa praça de alimentação, onde cada um come o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. Nós estamos aqui como corpo de Cristo, foi o tema da segunda leitura da missa de hoje. Portanto, cada um pode rezar o que quer? Pode, mas não só isso, a gente precisa rezar em comum. Aí o sacerdote, em nome de todos, preside uma oração que tem uma intenção geral para a missa, ao qual você fala amém. Fala, não é soluçar. A gente fala amém. Entende? E nesse amém está a oração de cada um sabe o perrengue que passa e o time que torce. Mas está o tema da liturgia do dia. E hoje o padre disse, em nome de todos nós, Senhor, que na ascensão de Cristo, colocastes a nossa humanidade já dentro do céu. Jesus é o primeiro dos ressuscitados. Nós pedimos a graça de um dia chegarmos no céu também, e que a nossa humanidade humilhada pela doença, pela velhice, pelos contratempos da vida, seja um dia totalmente glorificada no céu. Quem é gordinho, ergue a mão para eu não me sentir sozinho. Vamos, Padre Jonas. Eu fiz cirurgia bariátrica há 8 anos, Padre Jonas. Pega a dica. A minha história é tão igual a dele, a gente vem conversando no carro, né, Padre? Falei, rapaz, nós só não nasceu da mesma mãe. Mesma história de vocação, de tudo. Eita! Quem é gordinho? Gente, coloquemos nossa esperança em Deus. Um dia, na ressurreição final, na ressurreição da carne, o corpo gorduroso vai ser corpo glorioso. Deus é maravilhoso. Amém, gente? Na ressurreição final, nós vamos rezar agora, daqui a pouquinho no creio. Creio na ressurreição da carne. O que significa isso? Significa que quem morreu, ou foi para o céu, dá para contar nos dedos quem foi. Ou foi para o inferno, é muita gente. Ou dos que foram salvos, a imensa, esmagadora maioria não vai para o céu, vai para o purgatório. Desencardir. Você não é ruim de mandar para o inferno, mas você não está santo de entrar no céu. O que faz com você? Joga no purgatório. Para purgar. O purgatório só tem uma porta de saída, chamada céu. Então, quem já morreu, está num desses 3 lugares. Mas no último dia, o purgatório esvazia,
E aí inferno e céu, quem está lá, o único corpo que está no céu é o corpo de Jesus e da Virgem Maria. São José está no céu, a alma, o corpo de São José não está no céu. São Francisco de Assis, o corpo dele não está no céu. A pessoa está, a interioridade, a alma. Mas no último dia, Deus vai nos dar um corpo glorioso, semelhante ao de Jesus. Um corpo que é pessoa, você vê que está ali, mas atravessa a parede, como as aparições de Jesus. Aí as pessoas querem entender essas coisas. Meu irmão, para entender isso, só morrendo e indo para o céu. Quem quer ir hoje? Então pare de perguntar essas coisas. E no último dia, o corpo glorioso. Por quê? Deus valoriza a nossa história. Nós somos bons ou maus com o corpo, não fora dele. Apesar que às vezes na missa a impressão que eu tenho é que você mandou o corpo e a alma ficou em algum lugar. Mas a gente está por inteiro quando faz o bem, a gente está por inteiro quando faz o mal. E essa realidade física nossa, que envelhece, que atrofia, que incha, que produz tumor, que trabalha contra si mesmo, que fede se não tomar banho, que apodrece no túmulo, um dia também isso vai ser resgatado e valorizado. Por isso que o nosso corpo é santo, é sagrado, tem que ser bem cuidado, não pode ser prostituído, vilipendiado, e por isso que você vai viver uma vez só. Você não vai reencarnar para voltar para pegar outro corpo, é com esse aí mesmo. Está na palavra, está na Bíblia que você não lê. Ao ser humano foi dado viver uma única vez diante de Deus e prestar conta dessa vida no tribunal do Altíssimo, para a morte, ou para a salvação, ou para a condenação. Quantas vidas nós temos, gente? Uma, neste corpício aqui. Amém? E tudo isso é acolhido por Deus, isso é a ascensão. O que mais é celebrar a ascensão? Celebrar a ascensão, então, é celebrar a vitória plena de Jesus sobre esse inimigo comum, a morte. Jesus venceu a morte. O que mais é celebrar a ascensão? É celebrar a nossa esperança da ressurreição. O que mais é celebrar a ascensão? É celebrar agora a missão da igreja. O que foi que o ascendido ao céu falou na hora de ir embora? Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Todo ser humano precisa do evangelho. Toda criatura precisa de Jesus Cristo como Senhor e Salvador. E o evangelho, meus queridos, não é cultura. Você olha alguém que vive totalmente contrário ao evangelho e fala assim, mas é a cultura dele, né? O que nos salva não é a nossa cultura, boa ou má. O que nos salva é Jesus em nós. A gente não vive cultura, a gente vive evangelho. É que hoje em dia, né, padre? Padre, antigamente era pecado. Meu filho, não tem antigamente, hoje em mente, amanhã mente. Tem evangelho. Entende isso? Você não tem essa dificuldade dentro da sua casa, às vezes com seus filhos? Você chega lá para a sua menina e você quer regrar, você quer ensinar as coisas, né? Ela pega e vai dizer, ai mãe, mas a Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dana, a G, a Lu, a Feira, a Kai e a Mi falou que tipo, ai nada a ver. O ser humano, ele quer ser fruto de cultura. A Tati, a Paty, a Nath, a Rafa, a Dana, a G, a Lu e a Fer falou. Elas falaram, mas eu sou o teu evangelho, eu sou tua mãe. Aqui é assim que a banda toca. É porque hoje em dia, né, padre, ninguém casa mais, né? Ele pega a maletinha, a cuequinha dele, dorme lá sexta para sábado, sábado para domingo, segunda toma café, ele vai embora, que é tempo de lavar as calcinhas, as cuecas. Na quarta ele se encontra, aí ela vai com as calcinhas, ela vai dormir lá de quarta para quinta, sexta para sábado, mas assim, a gente tem Deus no coração, a gente não casemos porque a gente ainda não conseguiu se organizar para a festa. Então o povo quando vem casar na igreja, na hora de comungar, padre, você não devia nem eu dar eucaristia não, porque só veio casar na igreja porque agora tem dinheiro para alugar aquele salão, aquele buffet e aquele promoter. Jesus não é o Senhor da sua vida. Jesus agora encaixa. Então, na hora de dar a eucaristia, de falar o corpo de Cristo, devia dar aquele brigadeiro caro que você queria comprar. Come o brigadeiro, é o brigadeiro mesmo que você ama. Não é porque hoje em dia, meus queridos, não tem hoje em dia. Tem o evangelho, Jesus é o Senhor. Celebrar a ascensão, e você ouviu a segunda leitura. Deus, agora que Ele está no céu, constituiu cabeça e Senhor do seu corpo, que é a igreja. Está tudo debaixo do pé dele. E deu a ele o nome sobre todo nome. O que significa nome sobre todo nome? O que significa cabeça da igreja e tudo debaixo do pé? Significa que eu devo casar, mas eu queria fazer uma festa. Não tenho dinheiro para fazer a festa, então eu caso. Ele é maior que a festa.
Significa que na igreja tem pecador, fulana está lá na fila da Eucaristia, menina, comprou, me deu o cheque voltou. Esse povo vive na igreja, tudo linguarudo, mas Jesus é o Senhor, e Jesus vale mais que a língua da linguaruda. Isso é Jesus, é o Senhor. Bate no peito comigo e fala: ainda bem que eu vim nessa missa. Jesus é o Senhor. Celebrar a ascensão é celebrar o senhorio de Jesus, de Cristo na nossa vida, amém? Segunda coisa, sermos testemunhas da ressurreição. Vocês receberão o Espírito Santo, e o próximo domingo então é Pentecostes, que fecha o tempo pascal, e o Espírito Santo nos é dado para que sejamos testemunhas de Jesus. Mas para a gente testemunhar Jesus, queridos, uma coisa precisa acontecer em nós. Pega na sua orelha assim comigo e vira. Vai virando até falar aleluia. Ministério de Música acordado e vira também a orelha. Fala assim comigo, aleluia. O senhor tem orelha? Não tem orelha? O senhor também tem, pode pegar a orelha. A senhora tem orelha, duas, hein? Ó, grande, daqui dá para ver. Vai virando a tua orelha, bebê, e fala assim: Espírito Santo, muda a chave da minha cabeça. Cadê o lecionário aqui? Coloca o lecionário aqui para mim, para eu dar uma olhadinha na primeira leitura, enquanto ele pega. Comigo. A primeira leitura de hoje é de Atos dos Apóstolos, escrito pelo evangelista Lucas. Narra ali então uma das aparições de Jesus, onde Jesus está à mesa com os discípulos, fazendo a Eucaristia. E aí Jesus começa a falar com os discípulos. Olha, não se afastem de Jerusalém, que é a igreja, né, a comunidade, até que vocês recebam força do alto, para serem minhas testemunhas, né? E vocês vão ser testemunhas minhas por toda a terra e tudo mais. Aí Jesus está falando dessas coisas maravilhosas, de testemunhar o Evangelho, não vos afasteis de Jerusalém, mas esperai a realização da promessa do Pai, que vocês ouviram da minha boca. João Batista batizou com água, eu vou batizar vocês com o Espírito Santo e com fogo. Vou fritar vocês, queimar vocês. Coisa linda que Jesus está falando, amém? E vocês serão minhas testemunhas, darará. Aí Jesus para respirar, os discípulos mandam essa pérola. Senhor, é agora que o Senhor vai eleger, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? Você conhece gente que não escuta o que você está falando? Você tem essa sensação às vezes? Que você está falando com a pessoa pega e manda um negócio tão aleatório. Você está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou falando do seu marido, né? Comigo. Jesus está falando de receber espírito, fogo, pregar o evangelho, converter os outros, ajudar todo mundo, instaurar o reino. Quando Jesus pega para tomar um copo d'água, os discípulos: Senhor, é agora que o Senhor vai restaurar o reino de Israel? O que significa restaurar o reino de Israel? Se eleger prefeito de Jerusalém. É isso. Quando os discípulos começam a seguir Jesus, preste atenção em mim, eles têm uma ideia na cabeça, que todo judeu tinha, que o Messias iria libertar Israel, iria promover uma grande vingança sobre os inimigos. Por isso que quando chamavam Jesus de Messias, Jesus falava: eu sou, mas não é o que você pensa que seja, então fica quieto que você só vai me atrapalhar. É a mesma palavra para outra coisa. 3 anos depois da cruz e ressurreição, alguns dos discípulos ainda não mudaram de ideia. Acho que Jesus sentiu uma frustração. Acho que Jesus falou assim: parece que eu estou dando banho em porco, parece que eu estou enxugando gelo, não é possível, velho. Ficou falar com esse poste melhor, é mais negócio. Aí Jesus fala o que para eles? Não vos compete saber. O que você quer saber? Essas coisas. Mas eu quero dar poder, eu quero dar o Espírito Santo para vocês serem as minhas testemunhas. Primeira coisa que o Espírito Santo tem que fazer em nós, e a gente tem que dar liberdade para o Espírito Santo fazer: mudar de ideia. Queridos, alguns de nós somos ensimesmados. Conhece essa palavra? Não? Vai aprender agora. Ensimesmamento. A pessoa ela é estou encafifado. Já ouviu essa palavra? Alguns de nós somos em si mesmo, mesmados. É a pessoa sobre o próprio umbigo dela. Ela não vira o disco, ela não muda a página, ela travou a vida dela num sonho ou numa dor, e ali ela fica. Ela pode vir na missa do padre que for, ela não está ouvindo nada.
Ela só está perguntando assim, por que todo mundo casa, só eu que não caso? Por que todo mundo casa, porque eu que não caso? Você conhece gente assim? A pessoa vai ficando em si mesmada, a gente se dobra no nosso próprio umbigo e a gente não escuta mais nada. Seja uma dor ou seja um sonho, tem a capacidade de nos tornar corcundas espirituais e psíquicos. Você fica em si mesmado, você vai ficando abiloladinho. E aí Deus quer falar novidades com você e você não escuta. Por que eu não casei? Por que eu não sei o quê? Por que a minha sogra prefere a minha outra cunhada? Por que tudo dá certo para os outros? Vai há 4 anos com a minha empresa. Não, porque o Xandão, o cabeça de ouro. Tá louco, hein, velho? E o que é que nos torna surdos? Muitas vezes, perguntas que não têm resposta. E pergunta que se tiver resposta não muda mais nada. Então para que você pergunta? Jesus quer que sejamos testemunhas dele, de quem ele é, do que ele faz, do que ele pode. Mas os discípulos, 3 anos depois, vindo em missa de primícia, assim, padre, eu sei que sua vida é corrida, mas eu queria saber, sabe? Por que sei lá, não sou Deus, morre e pergunta para ele. O povo acha que padre é Deus. E não escuta mais nada. Querido, querida, o que está em si mesmando você? É o Bolsonaro? O que está em si mesmando você? A tua sogra? O que está em si mesmando você? A morte de alguém? Uma doença? O que está em si mesmando você? Um fracasso com um filho? Com um relacionamento? O que em si mesma você, a ponto de você não ouvir mais nada do que está acontecendo? E você está ali, em si mesmado. Jesus está falando uma coisa, a pergunta não tem nada a ver com o assunto. Parece um bando de leleco da cabeça. Jesus está falando alhos, eles estão nos bugalhos. E o Espírito Santo precisa mudar as nossas ideias. Você faz pergunta que não tem resposta, para que faz? Você faz pergunta que se eu te disser a resposta não muda nada. Por que ele morreu? Eu não sei. Não, padre, porque eu preciso saber por que ele morreu. Então tá, eu vou te dizer por que ele morreu. Ele vai ficar vivo? Por que você pergunta? E a gente fica surdo para a boa notícia, para a boa nova do Evangelho. E Jesus quer dar o Espírito Santo, quer dar o poder de sermos testemunhas dele nessa terra. Meu irmão, deixa eu te fazer uma pergunta para você. Quantas pessoas conhecem Jesus por sua causa? No céu, deve ter muita gente no céu, sim ou não? No último dia a gente torce para ter muita gente, sim ou não? Mais do que nessa missa aqui, sim ou não? Mas aquela galera toda que vai estar no céu, por causa de você, foi quantos? E talvez não vai nenhum. E se não vai nenhum, não sei se vai você. Por quê? Porque a gente idolatra os nossos sonhos, idolatra as nossas dores, e a gente vive como um corcunda espiritual. Senhor, quando é que você vai? Porque faz 3 anos que eu estou esperando Jesus, o Senhor se eleger prefeito de Jerusalém e me colocar num carguinho de confiança. Filho, você não viu que não vai ter? Aceita, não vai ter o que vocês estão esperando, muda de ideia. Deixa Deus te trazer novidade, deixa Deus te trazer um assunto novo, deixa Deus trazer uma missão nova, para de ficar lambendo isso aí. Ferida velha. Mas eles não escutam. E Jesus diz, não vos compete saber. Porque o saber é um modo de dominar. Onde é que você está? Que hora que você chega? É domínio. Relaxa, põe na mão de Deus. Mas Jesus quer nos dar algo que não é a resposta para todas as perguntas que a gente faz. Quer nos dar o Espírito Santo para sermos suas testemunhas. Aí disse Jesus, em Jerusalém, na Samaria, em São Carlos, em Araraquara, em Alto Piquiri, até os confins da terra. Aí Jesus começa a ser elevado ao céu, a nuvem vai cobrindo Jesus e eles ficam lá olhando. Eu também ia ficar, imagina que eu ia perder. É, na verdade. Aí um anjo vem e diz assim, para eles, né? Homens da Galileia, vocês estão parados aí olhando para o céu. Esse Jesus que foi, um dia vai, bota ali que eu sou baixinho, filho, muito alto, você bota aqui. Sabe que para? Para. Vai cair não. Ou cai. Cai não.
Homens da Galileia. Galileia era o fim do mundo. Por que vocês estão olhando? Esse Jesus que foi, voltará. Belisca quem está do seu lado e fala assim: enquanto ele não volta, você faz o quê? Pergunta para quem está do seu lado. Ajuda a pessoa a ficar acordada. Ela não veio para dormir. Ela não é má pessoa, é que a luta é grande. É só para você ajudar o teu irmão a fazer o que ele quis fazer. Ele quis vir participar da missa e não dormir, ajuda ele. Belisca de novo. Fala: enquanto Jesus não volta, o que nós faz? Esse homem que foi, esse Jesus que foi, voltar... vai para 2000 anos que não terminou de voltar ainda, mas está chegando, porque já faz 2000 anos que está voltando. Ele voltará. E meus queridos, enquanto ele não volta, o que a gente faz? A nossa vida tem uma finalidade. Para que a gente nasceu? A gente nasceu para conhecer a Deus, amar a Deus, servir a Deus e se unir a Ele. Esse é o sentido da vida. Conhecer, se conhece, ama. Se ama, serve. E quando serve, se une. Conhecer, amar, servir e se unir a Deus, a Jesus. Esse é o sentido da vida. Eu não sei quando é que o teu filho vai passar no concurso da Polícia Federal. Eu não sei se a tua filha vai casar com homem bom, com homem ruim. Eu não sei nem se o teu marido muda. Se ele é o que você me conta, muda não. Só se Santa Rita de Cássia com Santa Mônica juntar lá e... Se ele é o que a senhora fala, não deveria ter casado, mas casou. Você vê. Eu não sei nem se o teu marido vai mudar. Enquanto não muda, vai que muda, e se não muda, conheça, ame, sirva e se una a Cristo. Amém? Esse é o sentido da vida. E em tudo que nos acontece é possível essas 4 coisas. Você sente um carocinho e vai no médico. Se o médico dizer: não, isso é um sebo, não é nada não. Nesse livramento, podia ser câncer, hein? Dá para conhecer, amar e se unir a Deus. Amém? Mas isso não é um sebo. Isso é maligno, está enraizado. E tem mais 6 meses de vida. Dá para conhecer, amar, servir e se unir a Deus. A vida em tudo que nos acontece é ocasião da finalidade dela. Finalidade da vida, meus queridos, não é ficar rico, magro, trocar o carro e se repuxar inteira na plástica, lutando contra... É tão bonito uma veinha elegante. A senhora fica aí se retalhando toda. A gente vê que isso não é... Enfim, mas tá bom. A velhice, a ruga, o que cai, o que se perde. A vida é a ocasião da finalidade dela. Paremos de lutar contra a vida. Por isso que o ser humano vive cheio de tédio, buraco, vazio. Por que tanta gente vai atrás de tanta coisa espiritual que contamina mesmo? Traz o diabo para o colo mesmo. Porque luta contra a vida. Aí a pessoa leva um pé na bunda. A pessoa é traída, é trocada, ela é demitida do emprego. Ela luta contra. É aí que tem alguém que reza não sei o que, não sei em que avenida, atrás de uma casa não sei o que. É aí que tem uma igreja não sei do que. É aí que entra essas presepadas aí. Off the king. Ixi, olha o meu advogado falando para eu parar. Aqui, falou dentro da minha orelha meu advogado: para, Padre Mário. Você olha para aquilo, você ri, mas tem público, sabe? A maioria daquele público, você sabe o que é? É gente lutando contra a vida, é gente que não aceita que cruz e dor também é Deus. Então, para livrar de cruz e dor, aceita qualquer coisa, né? Off the king. Você fala: não é possível, velho. Mas se a câmera termina de virar, pá, tá lotado aquele lugar. Lotado de gente que não entende a finalidade da vida e luta contra ela. Faz um carinhozinho na cabeça de quem está do seu lado, quase já não, igual o nenê. E fala: para de lutar contra a vida, filho. Acolhe a vida. Amém, meus amados? Aí a segunda leitura que nós ouvimos, nós fazemos parte da igreja. E aí São Paulo, escrevendo aos Efésios, ele escreve uma oração. Você sabe que isso aqui é desafiante para todos nós. Às vezes a gente fala muito na orelha de alguém e reza pouco. Tirando pelo tamanho da minha homilia aqui, eu acho que depois vou ter que rezar 1000 Ave Maria por vocês. Para
balancear. Olha o que Paulo escreve aos Efésios. Ele diz assim: irmãos, o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai a quem pertence a glória, que Ele vos dê um espírito de sabedoria. Então ele está rezando em favor. Paulo foi um grande pregador, sim ou não? Mas também foi um grande intercessor. A gente tem que dar sermão na cabeça dos filhos? Claro que sim, óbvio que sim. Você precisa pôr legenda na vida. Mas agora que você já falou 1000 vezes, falou de novo, explicou de novo, você precisa interceder, você precisa rezar. Olha o que Paulo está falando para os Efésios. Ele morou em Éfeso, ele fundou a igreja de Éfeso. E agora ele faz o quê? Depois que ele falou tudo que ele tinha para falar, agora ele reza para o povo ver se entende o que ele falou. Então quando a gente fala com alguém, a gente reza antes de falar, e depois que fala, reza de novo. E mesmo assim não é que dá certo, muitas vezes. Porque tem gente que é duro. Mas Paulo orou por nós, para que Deus nos dê um espírito de sabedoria que revele, tire o véu e nos faça conhecer verdadeiramente. Que Ele abra o nosso coração à sua luz, para que saibamos. Saibamos o quê? Qual esperança que o Evangelho nos dá. O Evangelho nos dá uma esperança. Mas qual esperança dá? A riqueza da glória que está lá no céu com os santos, e o imenso poder que Ele exerce em favor de nós que cremos. Então existe uma herança imensa no céu, amém? Mas já aqui na terra, Deus exerce em nosso favor um poder imenso. Só que Deus precisa abrir minha inteligência e meu coração para eu crer, ver, reconhecer isso e parar de reclamar, mendigar e dizer: mas é difícil, né, Fábio? É claro que é difícil, não brinca. Mas existe um imenso poder a seu favor. Pergunta para quem está do seu lado, fala assim: eu sei que você quer dormir, desculpa te atrapalhar. Fala para essa pessoa assim: mas me diga, onde é que está esse imenso poder que eu estou precisando? Pergunta para ele aqui que você ajuda ele. Pergunta ali para ela, fala assim: mas onde é que está esse... Pergunta para ela ali, fala: mas onde é que está esse imenso poder? Onde é que eu acesso? Onde é que tem? Olhando aqui para mim. Onde é que está esse imenso poder que Deus quer exercer em teu e em meu favor, para a gente ser o cristão que a gente pode, a gente deve? Onde é que ele está? Na oração. Tem que rezar, filho. Tem que rezar terço, gente. Adoração santíssima. Onde mais está esse imenso poder? Na palavra lida, entendida e rezada. Você precisa conhecer a palavra de Deus, meu amor. Onde mais está esse imenso poder? Sobre tudo e sobremaneira. Na Eucaristia. Hoje, na hora que você comungar, veja bem o que você vai fazer, hein? Porque alguns minutos, de modo físico, dentro de você vai ter uma pessoa, Jesus Cristo, vivo, real, presente, corpo, sangue, alma e divindade dentro de você. Veja bem o que você vai fazer. Você vai arrancar a unha, você vai desfiar cabelo, você vai cutucar a amiga do lado e falar assim: assim que ele der a benção, você corre em cima dele, que eu não vou embora sem uma foto. Veja bem o que você vai fazer na hora que você comungar. Então, o imenso poder, eu posso acessá-lo. E ele não é esotérico. Nem está naquele livro que ninguém nunca viu, só aquela tua amiga que era da presbiteriana, agora vai na macumba, mas ela tem um pé na Seixenoê, mas a Assembleia é uma vez, mas ela é muito fã do Frei. Aí ela te indicou um livro que ninguém nunca viu. Ó, você merece mesmo, viu, cara? Eu vou te falar, olha. Tem uns aqui que só de olhar o padre, eu vou rezar mais pelo senhor, viu? Eu sinto daqui que tem um povo confuso aqui, padre. O poder de Deus, ele não é exótico, esotérico. Ele não é mirabuloso nem mirabolante. Ele é católico, apostólico, romano. Faz 2000 anos que dá certo. Cria vergonha. Pode aplaudir. Eu sei que você queria. Chacoalha quem está do seu lado. Fala: ainda bem que você veio, hein? E você quase não veio, hein? Fala para essa pessoa: esse padre está em cima do C desde a hora que começou. Ei, glória a Deus. Paulo está orando para que as pessoas se abram e queiram o imenso poder. E esse imenso poder, então ele diz: em Jesus Deus manifestou toda a sua força, e agora, à direita dele nos céus, Jesus está bem acima de toda autoridade, poder, potência, soberania ou título humano que se possa mencionar, não só nesse mundo, mas no mundo futuro. Jesus é o bichão da goiaba. Deus Pai pôs tudo debaixo
do pé, da bota de Jesus. Só que quem é Jesus agora? Ele é a cabeça de um corpo chamado igreja. Portanto, o poder de Deus o tem quem está em comunhão com a igreja. Qual é a diferença de um órgão natural do corpo humano, de um membro, braço, mão, perna, de uma prótese? A prótese não recebe o poder do próprio corpo. Ela está ali, ela faz um trabalho, mas ela não recebe a vida do tronco, do corpo, do sangue que circula, do cérebro que funciona. Queridos, Jesus é a cabeça de um corpo chamado igreja. Você precisa estar unido à igreja, você precisa se reconciliar com a igreja. Ah, mas na igreja tem um pão, que tem umas coisas na igreja que eu não concordo. Engraçado que na sua empresa tem umas coisas que você não concorda também. Pede as contas. Ah, mas eu tenho que pagar as minhas contas. Eu sei disso. Ir para o céu você não tem? Não, porque a gente vai na igreja, é cheio de gente hipócrita. E na academia que você vai? Não tem? Ah, mas aí gruda lá, né, padre? Não, a gente não vem aqui para ficar olhando o corpo dos outros, não, a gente vem aqui com foco. E eu tô aqui para ganhar bunda. E para ganhar céu? Você não consegue focar, não? Vou ser bem realista com você. Às vezes você vem aqui na paróquia, você vem sempre no memorário e a tua inimiga vem também. Aquele cara que parcelou em 8 vezes, depois da quarta o cheque dele só voa. Você está com... Senta em outro banco aí. Vem em outro horário. Tem gente hoje sentindo todo tipo de dor porque ele tem um foco, ganhar bunda. Aí começa a queimar, só mais 2. Quando queima é que faz efeito. Para ganhar peito. Que Deus te dê os peitos aí. Cada um que sabe. E ser amigo de Deus não vale os contratempos que a igreja nos traz, sim. Vida comunitária não é fácil. A igreja é feita de seres humanos. Passa a mão na cara assim comigo. E fala, ainda bem que eu vim aqui. Ou por que eu não fui embora antes? Aí cada um decide o que quer fazer também. Ai. Ei, ele é a cabeça de um corpo chamado igreja. Filho, a igreja é mãe e você precisa se reconciliar com ela. Mas só antes de eu continuar, com todo carinho do mundo, pergunta para quem está do seu lado assim, como é que você vai comungar com esse chiclete aí? Como é que você... Pergunta, eu vou até virar assim. Não quero constranger, pá, desculpa, tá? Só o senhor não chamar de novo. Mas pergunta, fala assim, como é que você vai comungar com esse chiclete na boca, meu Deus do céu? Ah, é para tirar o bafo. Eu vim do hotel aqui com um Raulzinho na boca. Saí do carro, cuspi fora. Tô puro Mentos. Como é que faz? Estou tentando. Não consegui entender. Queridos, estar em comunhão com a igreja. Aí a galera do chiclete se dói e fala, não volta mais. Pô, Jesus não vale uma beliscadinha, poxa. Você perdoa tanta coisa. Perdoa eu também. Galera do chiclete, desculpa. Obrigado. Alguém me perdoou lá. Um perdoou, pá. Depois deixou eu lá passando. Ai, Deus. Ei, meus amados, tudo isso é a ascensão de Jesus, para que sejamos revestidos pela força do alto. E liturgicamente nós vamos celebrar isso no próximo final de semana, na solenidade do Pentecostes. O Espírito Santo nos reveste com força do alto. E quando ele foi erguendo, diz aqui a palavra, ergueu as suas mãos, um gesto sacerdotal, os abençoou, enquanto abençoava, entrava a nuvem adentro e agora é a nossa vez. E aí diz assim, eles o adoraram. Jesus é para ser adorado. Jesus não é só um gênio.
Jesus não é só o maior coaching, Jesus não é só a maior inteligência psicoemocional. Jesus é Deus, e Deus você ajoelha e você o adora. Como é que você o adora? Parando de fazer o que ele não gosta e dando o que ele gosta. Jesus é o Senhor da minha vida, por causa dele eu paro de fazer isso aqui, por causa dele eu começo a melhorar isso aqui, por causa dele eu começo o que eu nunca nem comecei na vida, porque ele é o Senhor da minha vida. Pode aplaudir, pode aplaudir. Amém, gente? O adoraram. Segundo, voltaram para Jerusalém, que é a comunidade cristã, com grande alegria. Um dos sinais de que o Espírito Santo já conseguiu fazer algo dele em nós é que a fé começa a nos alegrar. Você não vê a hora. Nossa, eu já estou numa ansiedade para chegar a Quaresma de São Miguel que vocês não sabem. Eu já estou, vai chegar a Quaresma de São Miguel, né? Levanta-se Deus. Eu estou animado já com a Quaresma de São Miguel. A fé começa a nos animar. Voltaram com grande alegria. Muitas pessoas que estão com depressão, com doença, estão na unha do capeta, nunca vieram aqui. Vão perguntar para você hoje, na hora do almoço, meio de tarde, amanhã, não sei. Você foi lá nas primícias lá? Fui. Foi bom? É bom, mas assim, é tarde, né? Ó, coisa ruim. A pessoa já sabe que é tarde. Melhora essa cara, velho. Vai, eu fui. Pensei em você o tempo todo. Você tinha que ter ido. Ai, mas não é tarde? É tarde nada, menina. A gente fica até tarde para tanta coisa. Ah, mas você foi lá, desculpado, gritava. Ah, mas homem grita mesmo, né? Palmeirense. Ô louco, mano, Parmeira não, mano, que nós é gavião. Não, mas todo mundo tem defeito. Melhora essa cara, fala de Jesus com alegria. Ajuda, filho. Voltaram com O povo vem na igreja, padre. Não é que eles não vêm. Mas é tarde. Mas não sei o quê. Mas tem hora que o padre Jonas Rafael também, ele tem umas manias, né? Que eu não sei se precisa. E fala isso no almoço, com um cunhado que não vem na missa, na frente do filho que não quer fazer catequese. Isso é jumento? Não, o que tem de gente aqui, padre, que reza pela conversão da família, mas a primeira missa que o senhor demora um pouquinho mais, a primeira missa que o senhor pede dinheiro, eles reclamam na frente desse povo pelo qual eles estão rezando. Eu não entendo você, eu acho que é falta mesmo de neurônio, né? Aí vê que é isso, não é possível. Com grande alegria. E estavam sempre no templo, bendizendo a Deus. A igreja é nossa casa. E estavam ali no templo sempre bendizendo a Deus e testemunhando o Evangelho, para ser testemunha de Jesus, para pregar o Evangelho a toda criatura. E aí, queridos, testemunhar passa por boas obras, passa por coerência, né? Passa por a gente crescer nas virtudes, da caridade, na amabilidade com os outros. Passa por a gente se conhecer e ver o que de nós pode ou deveria ser melhorado, santificado, ofertado a Deus. E passa, meus amados, por conhecer a palavra. Eu estava lá com os jovens lá, né? Amanhã eu volto lá, Araraquara. Posso falar? Se sair daqui, foi daqui que saiu, hein? Eu vou falar, hein? Posso falar ou não posso falar? Vamos ver se vai sair daqui. É daqui que saiu. Uma pessoa perguntou para mim assim: padre, eu te acompanho e tal. Ô padre, o senhor não vai fazer nada aí sobre o divórcio da Virgínia? Quem, filha? Desculpa. Quem que é essa moça? É sua mãe? Esse nome, né, Virgínia? Eu já me dou uma mulher de 50 e poucos anos, né? Mal casada, uma filha está lá rezando pela mãe, não sei. Não, a esposa do fulano, aquela influência. Eu olhei.
Gracinha, ela me assiste todo dia no YouTube, deve dar like, joinha, comentário. Deus abençoe que faça um pix de vez em quando lá, que a gente está em obra também, não é fácil, gente. Mas eu fiquei pensando comigo, adolescente, jovem, né, 18, 20 anos, 16, não sei. Mas enfim, eu fiquei pensando assim, filha da mãe. Não sabe nem quer saber, porque não me perguntou nada sobre Deus. Mas a separação da Virgínia, ela sabe me contar em que ano casou, quantos filhos teve, por que largou, quando voltou, quando foi. Quantos de nós somos assim, gente? Para testemunhar, eu preciso saber algo também, e ter feito experiência daquilo, mas eu preciso saber algo. Quero terminar colocando essa pergunta: você sabe algo sobre Jesus? Porque o divórcio da Virgínia, você sabe, né? A escalação do Palmeiras. Eu sei e às vezes não gosto, ainda discuto com a TV se deixar. Mas é burro mesmo. Tá ok? Tem gente aqui que se brincar leu lá todo dessa grossura. Mas o senhor já leu a sentença? Eu não trabalho com isso. Você leu. E o Evangelho, você leu? Passa a mão na cara, fala. Por que eu não fui embora antes? O testemunho passa também por um saber. A gente sabe tanta coisa que não faz diferença nenhuma, verdade ou não é? Você viu, você está sabendo, 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 você está sabendo. Nós vamos saber algo também, querido, sobre Jesus, o Evangelho. Eu vou colocar uma pergunta para te envergonhar, mas para te animar, tá bom? A Bíblia tem 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas e... Você já leu ao menos um deles inteirinho? Você já leu ao menos um deles inteiro? Ah, que bom! Não! Quantas séries da Netflix, Amazon Prime, Disney Plus você está acompanhando ao mesmo tempo? No tempo da Páscoa, sempre, 50 dias, a primeira leitura é Atos dos Apóstolos. É uma novelinha. É a primeira paróquia do mundo. Você não leu até hoje, cara. Deve ter 20 páginas, 25 páginas. Mas você acompanha 3, 4 séries da Netflix. Entende isso? O testemunho passa por saber algo. Desejar conhecer um pouquinho mais, para podermos testemunhar Jesus. Porque, meus amados, o que esse mundo mais precisa hoje? Jesus, sim ou não? Ah, padre, isso é falta de Deus. Verdade mesmo, mas as igrejas estão cheias. Daquela porta para fora, o mundo pode contar comigo. Seu filho pode contar com você. A sua norinha que está querendo agora entrar na família, o genrozinho que está chegando ali, às vezes vem de uma família meio descabeçada, meio confuso. O senhor vive aqui na igreja, o senhor vive aqui. Dentro de você tem um saber, às vezes, na hora de comer uma pizza, qualquer coisa, de temperar aquela conversa com alguma palavra de sabedoria, de fé. Né, meu filho? Como diz, né? São Francisco de Assis, né? É verdade mesmo, né? Igual o padre falou, né, amor? Domingo na missa, né? Que Jesus disse assim: você é capaz de jogar uma pitada de sal em quem nunca sentiu, conheceu Jesus? Não. Ai, que dó. Deus conta conosco, queridos. Celebrar a ascensão é celebrar a nossa parte nisso tudo. Ir de pregar o evangelho a toda criatura. E vocês precisam louvar e bendizer muito a Deus por esse padre que está aqui atrás. É corintiano? Mas... brincadeira, viu? Nós, sacerdotes, precisamos da oração. 1. 2. Todo padre precisa de um apoio saudável. O padre não tem que ser mimado, bajulado. Então as senhoras aí, ó. Aqui tem as véias pegajosas, padre? O marido não vem na igreja, os filhos não vêm na igreja, os netos endemoniados. Aí vê o padre que pensa que o padre é o netinho dela. O senhor foi na casa da dona Gertrude, não veio na casa da dona Filomena, dona Gagazinha. Vá.
O sacerdote precisa de um apoio saudável quando o padre faz as coisas. Padre, obrigado pela missa, que homilia bonita, né? E quando o padre erra, você cala a boca. Acerta tanto, né? E vocês têm que louvar muito a Deus, minha gente, né? O pai de vocês tem muito sonho, muita energia, muita fé. Eu vim no carro com ele conversando, e foi muito de Deus, viu, padre? Foi muito de Deus para mim, o senhor ter ido buscar eu. Ainda bem que foi o senhor, não mandou o outro lá, qualquer outra pessoa. Nós nos conhecíamos pessoalmente, né? A gente só se conversou, tá aí, tá hora, eu passo e pego. E foi muito bom conversar, um coração muito sincero, muito puro. Uma fé muito piedosa, devota, sóbria, mas expectante no poder de Deus. Não é todo mundo que tem padre assim não, viu? Fala, eu sei. Essa é a hora que vocês falam, eu sei. Vamos, gente, ajuda, pô. Nossa, vocês é devagar demais, tá vendo? Vou rezar ainda mais pelo senhor. Olha. Vamos de novo. Nossa, velho, vamos de novo. Não é todo mundo que tem padre assim não, viu? Eu sei. Nossa, que povo bom. Então reze pelo padre, apoie. Entende isso? E aproveite, desfrute. Ninguém é para sempre. Sabe que a vida, ela exige de nós uma abertura. Ai, não sei para que essas coisas de missa meia-noite. Vai, não é sempre que vai ter não. Uma hora acaba, sei lá, não acaba. Vai lá, as pessoas são muito chatas. Não são? Está lembrando de alguém? Está lembrando de alguns? Está sentindo vergonha de você mesmo? De vez de olhar, fala assim, nossa, podia estar dormindo, ele quer rezar a missa meia-noite. Ainda chama um que fala mais que ele. Aí ele tem 5 meses, deu. Olha com bons olhos, podia ser seu filho, podia ser seu primo, podia ser da sua família. O seu nem na igreja vem, ele escolheu ser padre, está aqui. Você é chato com força, hein, velho? Nossa, ainda bem que eu moro em Alto Piquiri. Jesus, aproveite as coisas. Aproveite. Porque um dia, padre, o senhor não vai ter força para isso, não. A idade vem, filho. Você tem quantos anos? 32, eu vou fazer 40, gente, eu não sou mais o mesmo. Ixi, rapaz. Eu olho para a minha vida, eu fiquei padre com 27 anos de idade. Contava aqui para o padre por vários anos da minha paróquia. Esse dia eu conversava com algumas pessoas da minha paróquia. Vai fazer 13 anos que eu estou na mesma paróquia. Por quase 8 anos a gente fazia 5, 6 acampamentos por ano. Acampamento, nós temos um sítio, é 5 dias. É um mês preparando e 5 dias lá dentro. 250 pessoas trabalhando, 180 fazendo. Hoje eu olho e falo, como é que eu aguentei fazer aquilo lá? Eu sei, eu tinha 32, eu tinha 28, entrando nos 40. Não dou mais conta não. Eu ando, esses dias, opa, você vai vendo, esses dias, dirigindo o carro, esse meu olho aqui coçou. Eu cocei assim, dirigindo, devagar. Eu falei, esse aqui não tinha que funcionar? Mas tem uma nuvem aqui, bicho. Gente, eu estou míope. Voltando agora, eu tenho que pegar o óculos. Até um tempo atrás, o povo falava assim, padre, mas vai comer agora, tá tarde, não dorme. Eu falei, se eu não comer, eu não durmo. Faz uns 2 anos, gente, que se eu comer, eu não durmo. É melhor dormir, não é? Tem coisa mais preciosa que sono? Não tem. A gente só entende quando é jovem, quando é velho. Eu já estou assim, o meu sono, não precisa comer nada não, eu quero dormir. Então 12 missas, 11 missas num domingo, um dia você não aguenta. Talvez uma outra paróquia você vai pensar diferente. Mas a vida, ela é uma abertura para o agora. Agora vocês têm um padre animadão. Passa um tempo, troca aqui, vai para lá, vem um desanimadão. Então enquanto você tem um animado, seja animado. Aí vem o padre desanimado, porque é muito velhinho, porque outro temperamento, porque outra concepção. É direito dele. Aí o povo quer ser animado, aí vai no bispo. Porque nós precisamos de um padre mais animado, precisamos de um padre mais... Aí vem o padre animado. Não sei se precisa de tudo isso. É difícil agradar os 6 aqui, hein? Amém?
Vamos ficar em pé? Ministério, sai o refrão do Eu Navegarei. Jesus falou de ser